Olá meus amigos, jornalista Homero Roberge, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu vou falar de um assunto mais assim muito legal, muito interessante, a vida dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Não propriamente a vida deles, mas o que aconteceu com eles, qual foi o destino dos 12 apóstolos, que na realidade foram 14 apóstolos. Já já vocês vão entender e vão saber por que foram 14 apóstolos. Mas antes eu peço para vocês aí, inscrevam-se aí no canal Homero Roberge, dê essa força aqui para chegarmos a 1000 inscrições. Estou precisando aí para dar continuidade a esse trabalho de reportagem, de novidades, de entretenimento, enfim. Canal Homero Roberge, sempre aqui com vocês. Pessoal, todo mundo sabe, né? Somos cristãos, o Brasil é um país cristão, um país que acredita em Jesus Cristo, e agora, principalmente, estamos chegando na Quaresma, e Jesus, quando ele voltou, né, ele veio ao mundo. Até os 12 anos todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Depois ele desaparece, isso é um assunto que falaremos, já falamos em outro vídeo. Depois ele volta à sua vida pública aos 33 anos. Ele chega ali no Rio Jordão, onde está o João Batista, o seu primo, o profeta João Batista, batizando as pessoas no Rio Jordão. E Jesus chega a João Batista e pede para ser batizado. Jesus é batizado então no Rio Jordão pelo seu primo João Batista. E dali ele segue em direção à margem do rio e encontra 2 pescadores. E será o momento então que Jesus sente a necessidade de escolher os seus 12 apóstolos, 12 homens, aqueles 12 que vão seguir, que vão dar continuidade ao seu trabalho de evangelização. Na realidade são 14, mas eu vou falar depois, vocês vão entender por que são 14 apóstolos. Vejam bem, pessoal, a fim de espalharem os seus ensinamentos por todo o planeta, ele convidou 12 homens para seguir. Então foram os seguintes: foram Simão, o Pedro, o Tiago maior, o João, o André, o Felipe, o Bartolomeu, o Mateus, o Tomé, o Tiago menor, o Tadeu, São Judas Tadeu, o Simão, o Zelote e o Judas Iscariote. O primeiro apóstolo de Jesus, como acabamos de falar, foi o Simão. Jesus convidou ele para ser pescadores de homens. Eles estavam ali pescando à margem do rio, não conseguiam pescar mais nada, estava difícil, estava ruim a pescaria. Jesus subiu a barca de Pedro e mandou que pescasse, que jogasse a tarrafa um pouco mais à frente, onde era mais fundo, e se jogar a tarrafa, e mal conseguiam tirar de tanto peixe que estava dentro da tarrafa. Então Jesus disse: vou fazer de vocês pescadores de homens. E convidou o Simão e disse a ele: hoje chamarás-te Cefas, em aramaico, que significa pedra. Depois no espanhol Pedro. Pedro, o primeiro apóstolo de Jesus. E depois da crucificação de Jesus, cada um seguiu o seu destino. O Pedro saiu pregando, como todos os outros, e ao tentar fundar a sua primeira assembleia cristã em Roma, ele foi preso e crucificado no ano 64. Dizem que foi 13 de outubro do ano 64. Ele foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ficar igual ao mestre. Dizem que seus restos mortais estão na igreja de São Pedro em Roma. Depois o segundo apóstolo foi o André. O André morreu no ano 60. Ele foi crucificado e sua cruz foi em forma de um X.
Ele foi crucificado na Grécia, em Patras, sofreu por 2 dias. E no ano 357, o imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo, enviou os restos mortais de André para Constantinopla, hoje Istambul. Lá estão os restos mortais do apóstolo André. Depois veio João, o predileto de Jesus. João, após a crucificação de Jesus, ele que era bem chegado a Jesus, Jesus pediu que cuidasse de sua mãe Maria. Então, após a crucificação de Jesus, João se mudou para Éfeso, junto com Maria, a mãe de Jesus, e lá escreveu o seu evangelho por volta do ano 85, escreveu também o Apocalipse. Morreu com 94 anos, foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Não se tem notícia de seus restos mortais, também não se teve mais notícia de Maria, a mãe de Jesus, que se encaminhou para Éfeso após a crucificação de Jesus. Depois tivemos o apóstolo Simão, o Zelote. Sofreu um martírio por ordem do imperador romano Trajano. Estava com a idade de 120 anos, olha bem, Simão Zelote, ele estava com a idade de 120 anos, ele foi morto junto com o seu colega apóstolo, o Judas Tadeu. Ambos negaram adorar o Deus Sol. O Trajano exigiu que eles adorassem o Deus Sol. Ambos se negaram a adorar o Deus Sol, eles foram presos, foram martirizados e morreram. Estavam aí com a idade de 120 anos aproximadamente, o apóstolo Simão Zelote e o apóstolo Judas Tadeu, o grande São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis. Simão Zelote, depois Judas Tadeu, padroeiro das causas impossíveis, foi morto a golpe de machadada, junto com o apóstolo Simão Zelote. Eles foram mortos a machadadas pelo ordem do imperador romano Trajano. Depois tivemos o Tiago Menor. No ano 42, em Cesareia, foi decapitado e os seus restos atirados aos cães. E foi perseguido por o imperador Herodes Agripa I. Tiago Menor, então, foi morto, decapitado e jogado aos cães. Seus restos mortais, então, não existem. Depois tivemos Judas o Iscariote, aquele que cometeu suicídio no ano 33, traiu Jesus, segundo dizem, que ele não traiu Jesus, ele traiu, claro, mas a pedido do próprio mestre. Jesus pediu para que Judas o traíssem para que se consumasse o fato. Existem evangelhos apócrifos de Judas, que ele fala que era bem chegado ao mestre Jesus Cristo e que ele fez o que fez a pedido do mestre. Depois que Jesus foi crucificado, Judas se arrependeu, jogou as 30 moedas de prata dentro do castelo e em seguida enforcou-se. E, como se sabe, temos o Tiago Maior. Tiago Maior, o outro apóstolo de Jesus, morreu no fio da espada, a mando de Herodes Agripa, no ano 44. Foi o primeiro apóstolo a sofrer o martírio. Ele foi assim martirizado, passavam a espada pelo corpo, e até que ele veio a falecer. No século IX, suas relíquias foram encontradas na Espanha. Então a cidade onde encontraram as suas relíquias passou-se a chamar Santiago de Compostela, onde existe aquela peregrinação muito famosa na Espanha. Ali foram encontrados os restos mortais do apóstolo de Jesus, o Tiago Maior. Depois tivemos Bartolomeu, grande apóstolo de Jesus também, um apóstolo viajante, andava pelo mundo inteiro pregando a palavra de Jesus. E no ano 51 foi tirado toda a sua pele, foi escalpada, sofreu-se um martírio muito doloroso. Depois ele foi decapitado, ainda sem cabeça, colocado em uma cruz, onde ficou
à mercê dos corvos e dos cães. Tivemos ainda o apóstolo Filipe, também foi crucificado de cabeça para baixo no ano 87. Alguns dizem que morreu por mortes naturais, mas na verdade o Filipe também foi crucificado de cabeça para baixo e não tem-se notícia dos seus restos mortais. E o Mateus, o grande evangelista que está na Bíblia, ele foi apedrejado, decapitado e depois foi queimado. Realmente tiveram assim mortes terríveis os apóstolos de Jesus porque pregavam o cristianismo. Seus restos mortais estão na Catedral de Salerno, na Itália. Lá estão os restos mortais do apóstolo Mateus. E o Tomé, o grande Tomé, o incrédulo, foi morto a flechadas a mando de um rei indiano. Ele pregou ali pela Palestina, por Israel, teve no Egito, foi para a Índia tentar pregar o cristianismo, foi perseguido e morto a mando de um rei indiano. Foi morto a flechada enquanto fazia orações. Esses os 12 apóstolos de Jesus. Por que eu digo que foram 14 apóstolos? Porque depois da crucificação de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, eles se encontraram num determinado ponto e ali Jesus apareceu para eles e foi convidado um outro apóstolo que chamava-se Matias. Esse apóstolo, ele veio substituir Judas Iscariote, que já estava morto. Então, mais um apóstolo, o apóstolo Matias, que estava, digamos assim, na suplência, estava também um grande seguidor de Jesus. O Matias veio para reforçar e dar continuidade ao trabalho de evangelização. Ele foi decapitado na Turquia. Lá estão os seus restos mortais, o apóstolo Matias. E o 14º apóstolo, que foi aquele grande apóstolo que não conviveu com Jesus, não conheceu Jesus, só depois da crucificação que Jesus apareceu para ele, o apóstolo Paulo, o grande São Paulo. Ele era grego, ele tinha um conhecimento muito incrível, falava vários idiomas. Este deu continuidade, é um dos grandes responsáveis, junto com Pedro, da propagação do cristianismo. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado no ano 60, acusado de não ser leal ao imperador Nero. Nero perseguia os cristãos e sabia que Paulo estava pregando. Paulo, que era um soldado romano, ele era um soldado romano, ele era um perseguidor dos cristãos, mas ele se converteu ao cristianismo, foi perseguido por Nero, morto, decapitado. Depois dos 14 apóstolos, que se tem notícia, que se sabe, foram formados 72 discípulos de Jesus Cristo que saíram pregar o cristianismo pelo mundo. Pessoal, essa é uma pequena história que você está sabendo só aqui no canal Homero Roberge, os destinos dos 14 apóstolos, e depois foram formados 72 discípulos que saíram de dois em dois pregando a boa nova, pregando a palavra de Jesus, o Cristo, o nosso grande Jesus Cristo, que teve um poder tão grande que dividiu o mundo em duas partes, antes e depois de Cristo. Ninguém mais teve esse poder, ninguém mais teve essa força, que pregou a fé, que pregou o poder da mente, que pregou o amor, que foi morto para salvar toda a humanidade, que peitou o grande poder que era Roma no século I. Está aí mais uma história dentro do canal Homero Roberge. Se você gostou, deixe o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, pessoal. Eu, com certeza, estarei aqui com vocês no próximo vídeo. Tchau e até lá, pessoal, com uma grande novidade aqui no canal Homero Roberge. Um abraço, pessoal, e até lá.